Nossa aula hoje é sobre admissão, alta, transferência e óbito. O que seria admissão? Admissão, gente, é a entrada do paciente em uma unidade de saúde, tá? Nesse caso, a gente se refere mais às unidades hospitalares. Então, é quando o paciente, ele é admitido, ele dá entrada no hospital por algum motivo. Então, é a entrada desse cliente, né, que a gente chama cliente ou paciente, e algum familiar ou acompanhante na unidade de internação. Por internação, certo? Que é um dos motivos pelos quais eles são admitidos, eles vão ao hospital, incluindo também a questão das transferências externas ou as transferências internas. Nos próximos slides vocês vão ver as diferenças entre transferência externa e transferência interna. Então, quais os procedimentos de enfermagem? O que é que nós, da equipe de enfermagem, devemos anotar, observar e perguntar no momento de receber aquele paciente naquela unidade hospitalar? Primeiramente, a gente deve, pessoal, colocar o nome completo do paciente, porque muitas vezes os pacientes têm o primeiro nome e o segundo nome iguais. Então, para tentar ao máximo haver algum engano, algum erro, a gente coloca o nome completo. E também existem pessoas que até o nome completo são iguais. Aí a gente diferencia, né, por outros fatores, outras questões, como por exemplo, é no RG que a gente encontra, né, a questão da idade, a data do nascimento, o nome dos pais, tudo isso. Devemos colocar também a data e a hora exata de admissão desse paciente. Segundo ponto, procedência do paciente. Quando a gente fala, gente, em procedência, significa de onde esse paciente veio. Será que ele veio de casa, diretamente para o hospital? Será que ele veio de uma UPA? Será que ele estava na rua, foi atropelado e o SAMU trouxe ele até o hospital? Então, procedência é de onde esse paciente veio, porque de algum lugar ele veio, né, para poder chegar no hospital. Então, a gente tem que colocar também, anotar essa procedência dele. Devemos também observar e anotar as condições de chegada desse paciente no hospital. Se ele veio deambulando, deambulando significa andando, tá? Deambular significa andar. Se ele veio em maca, se ele veio em cadeira de rodas, tudo isso a gente tem que anotar. O nível de consciência desse paciente, se ele é lúcido, se ele é orientado em tempo e em espaço. Quando a gente fala, gente, orientado em tempo e em espaço, é o seguinte: quando uma pessoa é orientada em tempo, a gente faz uma pergunta a ela, senhor ou senhora, você sabe que dia da semana é hoje? Você sabe que data é hoje? Se a pessoa responde, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Então, essa pessoa, ela é orientada em tempo, tá, gente? Quando a gente fala que ela é orientada em espaço, significa que ela sabe onde ela está. Então, a gente pergunta, senhor, o senhor sabe onde está? Aí ele vai olhar assim ao redor dele e vai dizer, eu estou no hospital. Então, gente, uma pessoa orientada em tempo e em espaço é em relação a esses questionamentos que a gente faz a ela. Presença de acompanhante é o responsável. A gente sabe que pessoas que têm direito a acompanhantes são menores de idade e idosos, no caso, pessoas a partir de 60 anos de idade, certo? Então, a gente tem que anotar quem é o acompanhante que veio, ou responsável por essa pessoa, tá, gente? As condições de higiene que esse paciente chegou, a gente tem que anotar também, porque se for um paciente que ele não que ele tem uma higienização precária, a gente tem que dar orientações quanto a isso, estimulá-lo a ter essa questão do cuidado, né, do autocuidado em si, de escovar os dentes, de tomar banho, certo?
presença de lesões prévias e sua localização. Então, gente, qualquer lesão que o paciente tiver, a gente tem que anotar e também anotar a localização dessa lesão. Nós vamos tratar tudo isso, né, dentro do hospital, sempre evoluindo essas lesões para saber se houve melhor ou não. Então, se ele teve uma ferida cortocontusa, se ele chegou com a presença de um hematoma, e a gente tem que ter um olhar crítico e ver se esse hematoma foi devido, por exemplo, à violência física, tá, gente? Às vezes mulheres sofrem violência física, né? Pelo companheiro, ou às vezes uma criança pode ser maltratada, um idoso. Então a gente tem que fazer esse levantamento. De onde surgiu esse hematoma, né? Tem que procurar saber, porque qualquer coisa a gente tem que acionar assistência social. Úlceras de pressão ou crônicas. No caso, gente, esse termo úlceras de pressão não existem mais, tá? São LPPs, que são as lesões por pressão, tá? Ou a gente chama também de lesões por decúbito, que são as posições. Quando um paciente, principalmente acamado, geralmente idosos ou até não, né? Eles passam muito tempo numa mesma posição na cama e criam feridas, principalmente na região sacral. Vocês vão ver isso na aula de feridas e curativos. Descrever deficiências, se houver, tá? Se é uma deficiência visual, física, auditiva, seja o que for, a gente tem que anotar também, porque um paciente com alguma deficiência tem que ter um cuidado diferenciado, né, em relação àquele que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, a gente tem que prestar uma assistência diferenciada para ele nessa questão dessa deficiência. Uso de prótese ou órtese, se houver. O que é prótese e o que é órtese, gente? Os nomes são parecidos, mas são diferentes. Quando a gente fala em prótese, é algum aparelho que vai substituir uma parte de um membro do corpo. Por exemplo, prótese dentária, que no caso é as famosas dentaduras, vai substituir os dentes, não é isso? Prótese de membros inferiores, pessoas que, por exemplo, sofreram algum acidente automobilístico, né? Acidente de carro, teve a perna amputada. Aí tem pessoas que colocam prótese, né, de pernas que substituem, né, o membro. Já a órtese, gente, é um aparelho que vai substituir, né, um aparelho, um objeto que vai modificar a questão da funcionabilidade de uma parte do corpo. Por exemplo, aparelho dentário. Ao contrário da dentadura, que é uma prótese e vai o quê? Substituir os dentes, o aparelho dentário ele vai estar ali com uma função de fazer o quê? De alinhar aqueles dentes. Então, é uma órtese. Enquanto a prótese substitui um membro, uma parte, a órtese está ali para modificar a função, certo? Daquela parte do corpo. Queixas relacionadas ao motivo da internação. Temos que perguntar sempre ao paciente: o senhor está sentindo dor? O senhor tem alguma queixa a fazer em relação ao seu estado de saúde? Como é que o senhor está se sentindo? Relate para a gente. Então, sempre é importante a gente ouvir o paciente, sempre é importante a gente ter esse olhar crítico, a gente saber escutar, porque pode fazer muita diferença no tratamento dele, pode ajudar bastante. Aqui são os procedimentos, os cuidados realizados, que são conforme a prescrição ou rotina institucional. Então, o que é que devemos fazer quando a gente recebe um paciente no hospital? A gente deve mensurar os sinais vitais. Vocês vão ter uma aula sobre sinais vitais, né? São 4 sinais vitais, que é a pressão arterial, o pulso, a respiração e a temperatura. A dor, gente, ela tem literaturas, tem livros que entra como um quinto sinal vital. Então, vocês podem ver também que há livros, há também artigos científicos que colocam a dor, hoje em dia, como um quinto sinal vital, tá? Vocês vão ter uma aula sobre dor na disciplina de oncologia. Punção de acesso venoso. Então, o paciente, se ele veio, né, através do SAMU, geralmente, ou através da UPA, né, ele é transferido numa ambulância, ele geralmente já vem com acesso venoso.
mas se ele não veio, a gente tem que colocar um acesso venoso nele. Anotar, né, em qual membro, em qual parte do corpo está esse acesso venoso. Será que é um AVP no MSD, que é o membro superior direito, ou no MSE, que é o membro superior esquerdo? Será que é um acesso venoso central na subclávia, né, que é realizado pelo médico? Então, todo o acesso venoso, a gente tem que colocar o local. Coleta de exames, né? A gente pode coletar amostras, né, de sangue, de urina, de fezes, seja o que for, para fazer exames nesse paciente, dependendo da patologia, ou seja, da doença que ele estiver, né, da hipótese diagnóstica. Devemos ter também cuidado e atenção com a questão da necessidade de elevação de grades, principalmente pacientes idosos, crianças. A gente deve elevar as grades do leito desse paciente para evitar que ele caia, né? Que tenha risco de quedas. Contenção. O que é contenção, gente? É amarrar. Conter significa amarrar o paciente. Infelizmente, vai ter ocasiões em que isso será preciso, principalmente pacientes agitados, pacientes que não colaboram com o tratamento, pacientes que gostam de puxar a sonda, o acesso venoso. Então, infelizmente, vai ter situações que esses tipos de pacientes terão que ser contidos, ou seja, a gente tem que amarrar eles nas grades do leito, tá? Rol de valores e pertences do paciente. Então, assim, principalmente se o paciente não tiver acompanhante, a gente tem que pegar tudo que ele tiver. Um relógio, uma carteira, dinheiro, anel, tudo colocar dentro de um saco plástico, identificar com o nome do paciente, a enfermaria, o leito, né, o número do leito, tudo direitinho, e guardar, porque quando o paciente receber alta, ou se o paciente vier a óbito, a gente ou entrega ao paciente quando ele receber alta, ou se ele vier a óbito, entrega a algum familiar dele, tá? E também assim, os hospitais geralmente eles têm umas fichinhas que são os termos de responsabilidade e notificação, que a gente coloca quais valores a gente recolheu, quais objetos e tudo mais, e a gente assina com testemunhas para dizer que a gente recolheu e guardou, tá, gente? Para depois não ter problema o paciente não achar os objetos e ter confusão nesse sentido. Orientações prestadas. Sempre que a gente recebe um paciente, a gente tem que falar para ele, principalmente a questão da rotina do hospital. Olha, senhora, o banho aqui geralmente é pela manhã, mas é claro, né, gente? Se o paciente quiser tomar mais de um banho por dia, ele pode tomar. Mas principalmente nos acamados, a gente só dá um banho por dia. Olha, o banho é pela manhã, geralmente começa às 8 horas. A gente troca o curativo só apenas após o banho, tá? O horário do lanche é tal hora, do almoço, do jantar. A partir das 9 a gente não pode fazer barulho. Então, assim, gente, todo hospital tem regras. Então, a gente tem que dar orientações para esses pacientes em relação a essas regras. E também, é claro, durante a questão da questão de administrar os medicamentos neles e fazer os procedimentos, a gente tem que orientar também. E por último, a gente coloca o nome completo e o COREM do responsável pelo procedimento. Então, assim, geralmente é uma fichinha que tem de admissão, no final carimba e assina, tá, gente? O profissional que fez essa admissão, geralmente é o enfermeiro, e nós técnicos, né, os técnicos de enfermagem, eles fazem a questão dos sinais vitais, né? Coleta dos sinais vitais, essas coisas. Então, ele também assina, ele também carimba. Nós vimos a admissão. Agora vamos ver a questão da alta. O que é alta, gente? É a saída do paciente, né? Que pode ser, ele pode ter alta por estar curado, claro, né? Um paciente se cura, recebe alta e vai para casa. Ele pode ter alta por estar melhorado, por exemplo, ele chegou lá com uma situação de saúde precária e melhorou bastante. Então, assim, o médico vê que não há necessidade dele ficar ali por muito tempo
para evitar que ele pegue infecção ou por estar ocupando um leito de alguém que poderia estar no lugar dele. Então ele melhorou, o médico passa o resto do tratamento e manda para casa para terminar em casa o tratamento, porque ele melhorou. Ou pacientes inalterados, ou seja, nem melhora nem piora. Então, para não estar ali ocupando o lugar de alguém que precisa, né? Para não estar ali à toa, ele nem melhora nem piora, só está ali gastando material e serviços. Tem também essa questão de alta por inalterado. Manda para casa. Agora, é claro, ele vai ser acompanhado, né? No caso, pela unidade básica de saúde, dependendo da doença que ele tiver e tudo mais, ele vai ter esse direito a ter esse acompanhamento em casa, principalmente pela atenção primária. Alta por evasão. O que é evasão? Evasão, gente, é fuga. É quando os pacientes eles fogem. Então, assim, acontecem, viu? Muitos pacientes conseguem fugir do hospital, passa pela porta da frente que os guardas nem percebem. Às vezes eles pulam um muro. Já vi pacientes também pulando do primeiro andar para fugir. Nesse caso que eu vi foi um paciente psiquiátrico. Eu estava na clínica médica, porém a clínica psiquiatra ela era pegada com a clínica médica. Então, assim, o paciente pulou do primeiro andar para fugir. Não, ele não teve um arranhão. Mas assim, enfim, os guardas conseguiram pegar ele e trazer de volta. Então, a evasão é fuga. A partir do momento que um paciente foge, ele recebeu alta por fuga, tá? A gente relata tudo direitinho, o dia, a hora, para ficar respaldado quanto a isso. Temos também a alta por desistência do tratamento. É o que aconteceu essa semana no meu plantão. O paciente, ele era alcoólatra, então assim, a gente sabe que não pode ter consumo de álcool dentro do hospital. Ele estava em abstinência, então assim, ele queria beber, então ele desistiu do tratamento. Ele se revoltou, ele se alterou, disse que ia embora, os guardas não deixaram ele sair, então ele voltou para o postinho, né, para o posto de enfermagem, gritando, dizendo que queria ir embora, que ninguém ia prender ele ali. Como ele estava alterado, né? A mulher dele, a esposa, que se responsabilizou e teve que assinar um termo de desistência do tratamento, porque a partir do momento que ele assinasse esse termo e saísse do hospital, qualquer coisa que acontecesse com ele era responsabilidade dele. Então, muita gente desiste do tratamento, porém tem que assinar um papel, um termo de responsabilidade. Tem também a alta por transferência interna, transferência externa, que depois eu vou explicar, e a alta por óbito. Sim, gente, óbito também é incluso como um tipo de alta. Então, quais são os procedimentos que se deve anotar em caso de alta? Data e horário dessa alta, as condições de saída. Como a gente anotou as condições de chegada do paciente, temos também que anotar as condições de saída. Ele saiu andando, ele saiu na maca, ele saiu na cadeira de roda, ele saiu com alguma lesão, qual o nível de consciência dele, a presença de dispositivos, porque tem pacientes, gente, que eles vão para casa com sonda, então sonda vesical de demora, tá? Vocês vão ter uma aula sobre sonda também, que é aquela sonda para coletar a urina, tá, gente? Catéter de duplo lumen. Esse catéter de duplo lumen, gente, é aqueles de acesso venoso central, que é um procedimento privativo do médico, que é feito, o médico pega, né, um acesso central, geralmente é feito na subclávia, tá, gente? Então, tudo isso a gente tem que anotar. Procedimentos e cuidados realizados conforme prescrição ou rotina, a gente tem que anotar também. E institucional, né? A gente tem que mensurar os sinais vitais, porque assim, a gente recebe o paciente quando ele entra, tem que mensurar. Todos os dias também tem que mensurar enquanto estiver internado e quando ele sair também, para a gente anotar como que ele saiu dali, como estavam os sinais vitais dele. Temos que fazer a retirada do catéter venoso, tá? Quando ele não vai para casa, né? Com o central, por exemplo, a gente tem que fazer essa retirada do catéter venoso, geralmente o periférico. Então, assim, a gente só retira quando a gente tem o papel de alta, né? Que é dada pelo médico em mãos. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a esse papel, a gente pode retirar esse acesso e o paciente para casa. Temos que anotar também quais foram as orientações que a gente
deu, né, ao paciente para continuar, por exemplo, o tratamento em casa e tudo mais. A gente tem que entregar os pertences deles, né, e os valores, ou ao acompanhante. Aqueles pertences que a gente recolheu e identificou. Então, a gente tem que devolver no momento da alta. E a questão do transporte para o domicílio. A gente tem que anotar se ele foi no transporte do hospital, né, ambulância, ou se foi de transporte próprio, algum carro, por exemplo. Então, assim, muitas vezes, a maioria dos pacientes, eles vão através de transporte por conta própria. Pode ser um táxi, um Uber, um carro próprio. Porque, assim, gente, dependendo da demanda do hospital, muitas vezes a ambulância demora, né? Não tem um tempo suficiente para estar entregando os pacientes a domicílio. Tem hospitais que permitem, principalmente do interior, mas tem hospitais que não fazem isso. Então, para evitar uma demora, uma espera, geralmente os pacientes, por conta própria, eles vão para casa. É importante, gente, fazer o quê? O registro, né? Anotar o registro real do horário de saída do paciente e se saiu acompanhado ou não. E registrar ainda se foi uma alta médica, uma alta administrativa ou a pedido do paciente ou família. Alta médica é aquela alta que a gente está acostumado a ver, né? Paciente, o médico deu alta ao paciente, assinou o papel, pronto, vai para casa. A alta a pedido do paciente ou família é aquela, né, que ele desiste do tratamento, ele assina o termo e vai para casa. E a alta administrativa, gente, já é no sentido de que tem pacientes que eles estão ali no hospital, mas eles não colaboram no próprio tratamento. É aquele paciente que se recusa a tomar medicação, é aquele paciente que procura confusão com a equipe de saúde ou com os outros pacientes, é aquele que está ali importunando. Então, assim, gente, tem pacientes que é até um risco de se ter ali presente. Então, assim, se a gente conversa com ele, orienta e ele não respeita as regras, não quer ser medicado, não quer receber o tratamento, a alta administrativa é quando o hospital entra com um processo e força ele a sair do hospital se ele não melhorar, tá? E no final, a gente coloca novamente o nome, o quórum do responsável pelos procedimentos.